É isso, pessoal. Hoje é dia 20/5/2020. Nesse agora nossa aula de número 14 de Desenvolvimento Humano 2. Faltam 2 aulas para a gente encerrar o semestre. E a partir desse momento eu começo a nossa gravação. Antes que a gente possa adentrar o assunto propriamente, eu vou mostrar para vocês algumas definições assim, do próprio uso do AVA, tá? Algumas coisas que eu terminei de colocar lá no AVA, nós havíamos começado a conversar a respeito, mas que agora eu consigo já indicar para vocês na tela do PC, tá? Deixa eu carregar aqui o navegador, que eu já compartilho com vocês, fica mais fácil. Bom, é isso aqui, ó. Vocês vão perceber o seguinte, todas as aulas agora estão postadas com o material oficial da disciplina, mais o link para acesso online, tá? Então, vocês vão reparar isso. Na aula, propriamente, eu coloquei um link para acesso ao YouTube, tá? Além disso, na primeira aula, na primeira sessão, eu coloquei a instrução para o nosso trabalho. Então, vocês vão encontrar na pré-aula a instrução. Deixa eu ver. Estou na disciplina errada. Desenvolvimento ano 2. Isso. Bases é na sexta-feira. Sessão. Tá aqui. Então, pronto. Tem lá. Todas as matérias vão estar dessa forma ainda até o final dessa semana, até sexta-feira, né? Eu estou subindo gradualmente conforme a gente vai tendo aula. Então, vocês vão acessar lá instruções e documentos, né? Para poder saber a respeito do trabalho. Então, vocês cliquem aqui. E nessa página, vocês vão ter algumas instruções formais com relação ao andar do curso, assim. Então, calendário acadêmico está disposto aqui para vocês saberem as datas de provas, datas de entrega de trabalho, eventuais encerramentos de prazo, né? E aí, vocês vão ter também o link para a biblioteca virtual. Logo aqui, a respeito, tem também a possibilidade de um segundo link, que eu vou carregar a página, ainda não apareceu, eu acabei de postar, com um documento para o trabalho oficial B2. Vocês têm já o trabalho oficial B1, né? Haverá também um link para o trabalho oficial B2, que é esse trabalho aqui, ó. Eu vou carregar a tela do Word para vocês verem as instruções, e logo após a aula eu forço o AVA para carregar ele de novo, tá? Então ele vai abrir para vocês. Essa instrução, ela remete a um documento do Word, que vocês vão ter que ler para poder compreender como vai ser feito o trabalho, né? A gente vai ler junto agora, mas vocês podem recorrer a ele depois. E além disso, vocês vão entregar esse documento no Microsoft Forms, tem um formulário específico para ele, que eu vou compartilhar a tela com vocês também, e eu vou compartilhar o link ali no AVA, naquela parte de instruções. Assim que estiver pronto, eu printo a tela, lanço no grupo lá do WhatsApp e informo vocês que ele já está funcionando, tá? Vou carregar a tela do Word primeiro, e aí depois eu carrego a tela do Microsoft Forms. O Word é este daqui. Cadê? Isso, o Word é esse daqui, ó. Vocês vão receber esse documento lá e vocês vão fazer o seguinte trabalho para mim, observem. São alguns passos que vocês devem seguir, né? Então, lá, trabalho B2, desenvolvimento ano 2. Vocês têm que fazer a seguinte condição. Primeiro, vocês vão estudar no livro didático de vocês, né? No material, no livro da disciplina, né? Na apostila da disciplina, os dilemas e desafios da vida adulta. E aí eu estou considerando como vida adulta aqui o começo da vida adulta, né, o final da adolescência e o envelhecer, portanto, as unidades 3 e 4. No primeiro bimestre, a gente lidou com as unidades 1 e 2 para falar a respeito da adolescência. Agora, no segundo semestre, a gente vai falar com as unidades 3 e 4 para falar a respeito do começo da vida adulta até o final da vida adulta, né, quando o sujeito vem a falecer. Todo o desenvolvimento e todo o processo de envelhecimento. Vocês vão escolher um dilema dentro dessas aulas possíveis, né,
E aí vocês vão focar a atenção naquele dilema. Então, vocês vão estudar, naturalmente, vocês vão estudar a apostila para a prova, tudo. E aquilo que mais salta aos olhos, aquilo que mais chamar a atenção, vocês vão selecionar. Vocês vão poder escolher, então, dentro da unidade 3, a vida adulta, né, nas sessões 1, 2 e 3. Então, vocês podem escolher a aula da vida adulta das características, que é aquela que vai lidar com o processo dos papéis sociais, o próprio desenvolvimento dos papéis da vida adulta, né, o que é cuidar, o que é ser cuidado. Vocês vão falar a respeito dos desgastes hormonais, vocês vão falar a respeito das adequações que são necessárias para poder lidar em sociedade. Então, a vida adulta e suas características, tem uma série de dilemas, vocês vão escolher um, que é o mais interessante aos olhos de vocês, dos papéis sociais ou das representações. Vocês também vão escolher um, que é o mais interessante. Assim, precisa ter esse embasamento na apostila para vocês não ficarem girando em círculos. No trabalho 1, eu recebia muita pergunta assim, professor, posso fazer sobre tal coisa? E algumas pessoas tentaram desenvolver um processo criativo de investigar algo novo, e isso gerou muita ansiedade. Não é essa a dimensão do momento, tá? No momento vocês não precisam fazer essa condição de criar algo novo, investigar um problema novo. Isso porque, para vocês fazerem isso, vocês precisariam ir até campo, né? E para ir até o campo, vocês precisariam estar fora da quarentena, e não dá para a gente fazer isso agora. Então, o que dá para a gente fazer é uma pesquisa nos materiais já existentes. Então, não dá para investigar algo novo e não precisa ter esse processo criativo todo, assim, de querer descobrir algo novo. Basta que vocês selecionem um dos dilemas aqui já previstos, né? Ou ainda as situações relacionadas à vida do adulto, assim, do trabalho, da carreira, etc. Vocês podem escolher um aqui, ou na unidade 4, das características do envelhecer, dos marcadores psicossociais do envelhecimento, dos marcadores biológicos do envelhecimento, né? São situações que, de fato, alteram as condições de vida das pessoas, e da atuação do psicólogo frente ao idoso, como que o psicólogo pode fazer para lidar. E, inclusive, como a gente vivencia a dor do outro, que nesse ponto nos toca, né? O envelhecer, ele também nos toca. Os dilemas da vida adulta também nos toca, porque somos adultos também. Então, dentro dessas unidades, vocês vão encontrar um dilema, alguma coisa ali, um desafio, ou uma circunstância, uma causa, que vocês julguem muito interessantes. E baseado nessa causa, vocês vão ter uma temática para o trabalho. Então, é daqui que vocês vão tirar o norte. Vocês vão estudar primeiro aqui e vão tirar o norte. Com esse norte, sobre o que vocês vão fazer, vocês vão procurar pelo menos um artigo científico que precisa ser numa base científica, então, Cielo, ou periódicos CAPES, ou ainda BVS Psi, alguma dessas bases que são científicas mesmo, e vão procurar um artigo que seja publicado em revista científica. Não pode ser artigo de Facebook, nem artigo de blog, tá? Então, o pessoal no trabalho passado utilizou como referência esse tipo de artigo, que não tem como garantir o conteúdo científico desse tipo de publicação. Nas revistas científicas, eu tenho a submissão a critérios, assim, eu tenho a submissão de artigos de acordo com critérios científicos e, sobretudo, eu tenho a possibilidade de investigação por pares. Então, nas revistas científicas, outros psicólogos leem aquilo antes, né? E conseguem investigar a adequação daquilo que está escrito. Já em blog ou revistas online, assim, que não tem esse caráter científico, eu não tenho como fazer esse contraponto. Então, eu não consigo garantir que aquela informação contida ali, ela tenha, de fato, uma investigação científica que a sustente, né? Pode ser simplesmente uma opinião. Então, nesse caso, é importante fugir, nesse momento, desse tipo de trabalho, para a gente poder garantir a condição científica no nosso trabalho escrito aqui. Então, precisa ser publicado em revista científica. Esse artigo ele tem que estar relacionado com o dilema, ou a temática, ou o desafio que você escolheu
no âmbito da psicologia. Então, precisa ser uma relação. Vocês não vão encontrar exatamente aquilo que está na apostila, no artigo científico, mas possibilidades de atuação, seja na clínica, seja na psicologia escolar, seja na psicologia jurídica, qualquer que seja a área que vocês escolherem. Então, por exemplo, eu quero saber dos papéis sociais. É algo interessante da vida adulta, representação dos papéis sociais. Eu encontrei um artigo científico que fala a respeito da autoestima das pessoas. As pessoas ficam mais inseguras quando não estão cumprindo os papéis sociais. E o artigo trata de uma possibilidade de intervenção clínica. Ok, isso serve porque ele vai ao encontro, ele concorda com aquilo que vocês viram previamente, tá? Então precisa fazer esse refinamento, assim, essa depuração. Uma vez que vocês conseguiram localizar um artigo científico bom, vocês leram ele, leram por completo, que também tem outro movimento que assim, vocês começam a procurar, aí acham, aí manda para mim e fala assim, professor, veja se está bom para que eu leia ou não, senão eu não vou nem perder meu tempo de ler. Pô, mas aí eu vou perder o meu tempo de ler o teu trabalho para falar se você perde tempo ou não? Não faz o menor sentido, né? Então, assim, vocês têm que ler o trabalho de vocês. Eu não vou poder endossar esse tipo de coisa, né? Ler o trabalho para falar se está bom ou não. É exatamente para exercitar a criatividade e a proatividade de vocês enquanto alunos que a gente tem esse tipo de aula, tá? Não fiquem inseguros de que não é uma boa escolha ou qualquer coisa desse tipo. Quem vai dizer se é uma boa escolha ou não é você mesmo, dado visto que o tema é você que escolhe. O que me interessa é que haja o rigor da honestidade, assim, do trabalho. Então, o trabalho tem que estar bem escrito, tem que estar bem detalhado. Não pode ter jogado. Vocês deixaram para fazer na última hora e tá todo ruim. Eu vou observar o cuidado que você teve com aquilo, mas o foco de interesse é conveniente para você. Inclusive, seria bom que vocês escolhessem temáticas aquelas as quais que vocês têm mais dificuldade de lidar, né? Aquelas temáticas que são mais relacionadas com a tua própria vida pessoal, para que o trabalho seja de fato desafiador, né? Tenha realmente ligação com aquilo que você pretende fazer enquanto psicólogo. Então, essa é a segunda condição, que você encontre pelo menos um artigo científico. Muitas vezes você não vai conseguir resolver o problema em um único artigo. Você vai precisar de mais de um para poder fazer o seu pensamento. Ok, você pode procurar quantos forem convenientes, mas eu estou falando pelo menos um, porque não pode tirar a ideia de qualquer lugar. Precisa ter um embasamento mínimo para você articular. Feito isso, estudado ali o assunto que interessa. Primeiro você tem que ver se esse assunto está na apostila, tá? Aí você encontra ali, aí você consegue começar a articulação do assunto. Aí você encontra um artigo científico para conseguir fazer o segundo passo. Aí o terceiro passo é analisar o artigo, articulando seus conhecimentos, aquilo que você aprendeu na apostila, na disciplina e no curso, tá? Não tanto o teu senso comum, mas aquilo que de fato você já consegue identificar como conhecimento científico, com os conhecimentos apresentados no livro didático, tá? Então, você vai articular aquilo que veio do artigo científico com o livro didático de vocês. Aqui eu vou deixar mais explícito, eu vou colocar um parênteses aqui para deixar mais explícito que tem que ser a ideia do artigo articulada com a ideia do livro, tá? Não pode ser nada ligado com coisa nenhuma, mas tem que ser duas ideias assim, da apostila mais o artigo científico. Vocês vão fazer um trabalho de revisão e expansão do conhecimento. Então, vocês vão expressar uma revisão do que já está aqui e vão expressar uma expansão do que pode ser acrescentado ou ainda aumentado, tá? É exatamente o trabalho de articulação que me interessa. Vocês façam uma boa redação. Aí, vocês vão apresentar para mim um relatório. Esse relatório, ele vai ser composto de 5 partes. E essas 5 partes vão ser entregues lá no Microsoft Forms. Eu vou colocar o link direitinho para vocês. Ainda no final dessa noite, vocês vão ter acesso, vão poder ver como funciona. Eu sugiro que vocês baixem esse documento e escrevam aqui mesmo, como se fossem respostas.
Mas não se trata bem de resposta, porque é um trabalho de pesquisa, tá? Então, vocês vão precisar responder essas 5 coisas no trabalho de pesquisa. E lá no formulário do Microsoft Forms, vai ter o espaço adequado para você copiar o que você escreveu aqui e colar. Então, vocês vão primeiro fazer no papel, pode fazer à mão, pode fazer no Word. Depois, vocês vão pegar e colar lá no Microsoft na hora de entregar. Aquele formulário é uma forma de entregar o trabalho, tá? Então, vocês vão apresentar esse relatório em formato de uma resenha. Uma resenha quer dizer o seguinte: um resumo das coisas que você leu, acrescido de uma objetividade, assim, uma espécie de opinião. Não é que você tem que dar a sua opinião pessoal, mas você exatamente vai ligar as coisas a partir de uma posição sua. Então, você vai articular as coisas de acordo com a tua vivência. É isso que é uma resenha. Sobre a análise dos conteúdos a seguir. Então, você vai colocar nome ou a descrição do tema escolhido. Tá, então eu quero, sei lá, lidar com os papéis sociais do idoso, sobretudo do idoso que está em condição de asilamento, ele está vivendo num asilo. Será que os papéis sociais são mantidos? Eu não sei. Vocês têm que achar um artigo científico que fale a respeito para vocês melhorarem essa percepção, tá? Então, tá lá a descrição. Depois, a descrição e a ocorrência do tema, tá? Então, primeiro vocês apresentam qual que é o tema, depois vocês apresentam como que aquilo se instala, tá? O que de fato, quais são os passos que levam àquela circunstância, quais são os passos sociais que levam àquilo, qual é a própria organização da sociedade que faz com que aquilo esteja posto daquela forma. Ah, eu quero falar sobre o desemprego. Então, o nome do tema é o papel social do trabalho, desemprego. E aí, assim, a ocorrência do desemprego em determinada faixa etária, as pessoas têm mais dificuldade para serem reempregadas, enfim, qualquer que seja o tema, você vai descrever como aquilo se instala, você vai descrever o problema do tema, tá? Depois que você fizer a descrição da problemática, eu vou melhorar essa escrita aqui também, vou colocar lá, assim, que é a descrição do problema, né, da ocorrência do tema. Depois que você fizer essa descrição da problemática, aí você vai fazer a análise propriamente, articulando os conhecimentos daquilo que tem no artigo científico com o problema propriamente da apostila, tá? Então, essa parte e essa parte você vai lidar com as temáticas propostas pela apostila. Essa parte aqui é a parte que você vai expandir as coisas, você vai articular, vai fazer um texto corrido, tá? Relacionando as coisas, dando a tua opinião no sentido de argumentação, relacionando as coisas. Uma vez que você fizer essa articulação toda e expandir a ideia, que você tiver uma discussão, uma análise, então você vai apresentar uma espécie de solução, de resolução, que seria a possibilidade de acompanhamento psicológico nessa situação. Qual seria a atuação possível do psicólogo nessa situação? Então eu vou colocar para vocês quais as possibilidades de atuação, tá? De que maneira? No consultório, na clínica, na psicologia do trabalho? De que maneira o psicólogo está inserido? Eu espero que essa resposta ela surja a partir do artigo que vocês localizaram, né? Os artigos normalmente eles têm essa característica de levantar uma problemática e propor uma ideia. Então vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão levantar uma problemática e vão propor uma ideia. E depois, no final, vocês vão apresentar as referências bibliográficas na norma BNT dos artigos ou do artigo que você utilizou. Então são pelo menos 2 referências. A referência da apostila, do livro didático da disciplina, e a referência do artigo científico, tá? Então tem que ter essas 2 referências. Não pode pôr link. Copiar o link da página do navegador e colar não é referência. A referência tem que ser tal como vocês aprenderam lá em metodologia científica. Então, nome do autor em caixa alta, o título do trabalho, o título do livro, a edição, a editora, o local de edição e o ano, tá? Tal como a norma mesmo pede. Feita essa estrutura, vocês vão me enviar pelo Forms. Eu já vou abrir um Forms para vocês, e aí eu mostro o que eu estou querendo dizer com essas coisas aqui. Feita essa estrutura do Forms, vocês vão clicar lá no enviar. Uma vez que vocês enviarem,
vai aparecer lá que o trabalho foi enviado, esse foi recebido. Então, feito isso, tranquilo, já foi recebido, já foi enviado, a gente consegue concentrar todas as informações num único ponto, e para eu corrigir depois vai ser muito mais fácil, né? O trabalho, ele vai ser feito com base nesses artigos científicos, e vocês podem também, eventualmente, usar um livro científico, um capítulo de livro, né? E vocês precisam citar no texto as referências, tá? Então, cada argumento que vocês levantarem, vocês vão citar no corpo do texto. Ah, então, de acordo com fulano de tal, é tal coisa. Essa é uma citação direta, por exemplo. Vocês podem fazer uma citação indireta. Então, tal afirmação, tal argumento, aí entre parênteses, o nome do autor e o ano, tá? Vocês podem fazer esse tipo de citação e depois, no final, vocês têm que fazer a referência do que vocês citarem. Então, se vocês citarem 3 artigos, tem que ter a referência aqui dos 3 artigos. Se vocês fizerem a citação de citação, então vocês têm que usar o formato do upload, e aqui depois tem que ter a referência do artigo que continha aquela citação que vocês fizeram, tá? Então, isso precisa estar adequado. Vocês vão ter que fazer esse esforço de adequação à norma científica. Todos vocês tiveram a disciplina de métodos? Não métodos quantitativos, não. Metodologia científica. Ensinou vocês a fazerem redação de trabalhos. Todos vocês tiveram isso no curso já? Alguém não teve? Pelo menos o terceiro semestre teve, professor. Tá, vou entender então que todos estão sabendo o que eu estou falando, né? Se vocês não souberem, é hora de perguntar, tá bom? Bom, aí o trabalho vai ser realizado usando a plataforma da Microsoft Forms, vai ter o link lá, mas vai ter o link também no Ava, tá? E a data máxima para entrega vai ser no dia 7 de junho, que cai no domingo. Passando dessa data, eu não sei como fica, porque eu tenho prazo para lançar as notas e imediatamente depois dessa data começam as provas de vocês. Então, eu vou precisar lançar essas notas. E aí cai para aquela coisa da retificação, retificação demora um pouco, e isso não é muito bom, tá? Os trabalhos do primeiro bimestre que estão em retificação, eu ainda não submeti todos para a professora Lucimar retificar. Assim que eu tiver terminado, eu informo vocês. Mas a gente vai corrigindo. Mas o ideal é que vocês mandem tudo de uma vez para não precisar passar por isso, de retificação. E aí, o detalhe, né? Você vai precisar seguir a norma culta da língua portuguesa, então faça a revisão ortográfica no teu texto, se esforce para escrever na língua culta. Isso quer dizer, há uma certa formalidade, né? Utilizem a terceira pessoa singular ou do plural, dependendo de como tiver a redação de vocês, de preferência do singular, voz passiva no texto, né? Isso faz com que ele tenha aquele tom mais impessoal e também mais formal. Então, usem essa formalidade e lembre-se das normas ABNTs nas referências. Então, vocês precisam, ao fazer a citação, utilizar adequadamente e, ao fazer a referência, utilizar adequadamente a norma. Certas situações não vão ser possíveis, porque o formulário não permite, por exemplo, a organização de margens. Então, isso eu vou entender. Então, não precisa pôr margem, nada desse jeito. Basta que vocês escrevam com pontos, vírgulas, parágrafos. Isso é o mais importante, né? Articular nesse sentido. E o trabalho deverá ser realizado individualmente, tá? Então, vocês vão ter que pensar tudo isso e fazer o trabalho individualmente. Não tem limite de tamanho, não precisa fazer muito extenso também. O ideal é que vocês consigam resolver essas questões aqui. Eu vou mostrar para vocês um formulário do Google Forms para vocês entenderem como está. O de vocês vai estar similar a esse. Eu não subi ele ainda online, mas eu vou pegar um de outra matéria. O de vocês vai ser mais ou menos similar. Nós fizemos as nossas provas falei Google Forms, mas não é, no Microsoft Forms, né? Nós fizemos as nossas provas no Microsoft Forms e aquilo correu muito bem. Então, o trabalho vai ser mais ou menos igual. Vocês vão ter um trabalho assim que vai ter identificado. Aqui está marcado como medidas de avaliação, mas o de vocês vai ser desenvolvimento humano, né? Aí ele vai ter lá o nome completo para vocês preencherem, o número do CPF. E aquelas perguntas que eu fiz, ela vai ter um campo aqui de tópico, né? Aí vocês vão reparar que o tópico, ele é maiorzinho,
E aí, não fiquem com medo de não comportar tudo que vocês escreveram, porque ele é expansivo, ó. Ele estende, conforme você escreve, ele vai estendendo. Então, professor, eu preciso usar, sei lá, 5.000 caracteres, 4 páginas. Ok, escreva no Word, depois você cola aqui, ele é expansivo, ele estende, tá? Aí, a hora que você encerrar, você vem para o próximo tópico. Então, ele tem essa característica, que é a característica de ficar fechado dentro daquilo que eu programei. Então, de certa forma, é um trabalho aberto, no sentido de que vocês vão ter a liberdade para escolher o tema e tal, mas ele é um trabalho restrito numa dimensão que vai se assemelhar um pouco com um questionário, como se fosse um questionário aprofundado, tá? Isso para a gente manter alguma diretriz. O último trabalho que eu solicitei para vocês, eu acho que eu não fui claro o suficiente na instrução, então eu tive coisas muito variadas. Eu tive trabalhos assim que pareciam uma redação de trabalho de conclusão de curso, com sumário, com capa, com toda a estrutura. E eu tive trabalhos que eram de fato um resumo assim com 2 parágrafos e que nem sequer atendia aquela demanda que era solicitada, né? Então, para evitar esse tipo de circunstância, que inclusive é difícil para que eu consiga estabelecer critérios de avaliação, eu vou tentar articular os critérios muito, muito claros, assim. Então, eu vou especificar melhor isso para que não tenha ambiguidade, mas eu já tenho mais ou menos uma noção de pontuações. Então, por exemplo, definir um tema adequadamente, que é o critério A aqui, vai valer 100 pontos. O trabalho total vale 1.500, tá? Descrever adequadamente o teu problema de pesquisa, no caso, o teu problema ali de investigação, vale 200 pontos. Quer dizer, se você está sabendo nortear, fazer uma boa análise, que faça uma boa correlação, isso é o que pesa mais, vale 700 pontos. Pensar numa possibilidade de intervenção psicológica e na atuação do psicólogo, isso também pesa mais, vale 300 pontos, né? E acertar a referência bibliográfica, incluindo no corpo do texto, né, vale 200. Então, a referência bibliográfica, eu estou dizendo a respeito da citação no corpo do texto e depois na referência propriamente que vai estar escrita dentro da caixinha lá. Acertando esse trabalho dessa forma, a pontuação total de vocês é 1.500 pontos. Vocês vão receber esse material aqui por escrito lá na aula 1, unidade 1. Assim que estiver disponível ao final da nossa aula, eu informo para vocês que está pronto. E vocês vão receber o link também lá na aula 1, conteúdo 1. E assim que estiver disponível, eu informo para vocês. Então, esse é o primeiro ponto, que é o trabalho. Com relação ao trabalho, eu sei que depois que vocês tiverem ele escrito na mão, melhora um pouco possíveis dúvidas e tal, mas alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa? Vocês entenderam a proposta? Foi suficientemente claro? Foi sim. Certinho, professor. Bom, se está claro para todos, então é isso. Outra coisa, né? Alguns de vocês me pediram as aulas online, eu estou atualizando o YouTube. Então, eu estou fazendo em processo assim, retroativo. Eu estou atualizando as aulas mais novas e voltando para as aulas anteriores. Vocês vão reparar que as aulas vão ter, no momento aula, aulas online gravadas. Vão ter esse link aqui, né? Clicando nesse link, vai cair nessa página desse jeito aqui. Vai ter o link da aula mais recente e vai ter aqui um link da vocês vão copiar e colar, né? Vai ter o link da lista de reprodução. Essa lista de reprodução, ela mudou a carinha agora, né? Não tá mais aquele verdinho e cinza, ele tá amarelinho e tem os números assim das aulas. Então, semana 13, semana 12, 11, 10, 9, 8, e assim vocês conseguem ver todas as aulas até a aula 1. Eu vou voltar até as aulas presenciais. Eu já consegui fazer isso em uma das disciplinas. A de vocês eu pretendo terminar entre hoje, assim, de madrugada e começo da manhã de manhã, porque ela até para lançar demora muito tempo, então eu deixo o computador processando aquilo e depois que estiver pronto vai funcionar. Se vocês olharem o canal, na dúvida, vocês podem procurar meu nome completo lá na pesquisa, e aí vocês vêm aqui, ó, lista de reprodução. Nas listas de reprodução, vocês têm as matérias, então mesmo fora da minha matéria, vocês conseguem localizar as outras, assim. Algumas eu já terminei, como, por exemplo, o caso da medidas de avaliação em psicologia. Acessando a matéria, vocês vão ter exatamente aquela articulação que eu falei, ó.
Essa, como está terminada, eles tiveram 13 aulas, né? Sendo que a terceira aula foi partida em dois, então ela está lá, tal como eu disse, da aula 1 até a aula 13, todo o material postado. A de vocês, muito em breve, vai estar terminada também, mas as aulas 13, 12 e 11 já estão no AVA. Então, as anteriores, elas estão naquele formato antigo, vou trocar a roupagem, vou editar o material, mas logo, logo está pronto também, dessa matéria de desenvolvimento humano, né? Então, vocês vão encontrar dessa forma aqui. Vocês podem inscrever no canal, sei lá como que pode fazer para receber notificação. Mas mesmo assim eu vou informar vocês quando tudo estiver funcionando bem, né? Em termos de aula corrida, nós começamos a sessão 1 da unidade 4, falando a respeito do envelhecimento. E aí, sugiro que vocês estudem pela web aula, que é um material que eu costumo usar com vocês aqui na nossa aula online, mas que também verifiquem o material escrito. Não deixem de ler a apostila, tá? A apostila ela é bem curtinha, não deixem de ler a apostila. As aulas online, elas vão estar sempre marcando o vídeo mais novo. Ela vai estar sempre jogando o vídeo mais novo na primeira. Só que aí tem um segundo link que faz com que você consiga acessar a lista de reprodução. Caso você queira ver um material mais antigo, você consegue localizar ele aqui. E aí, outro detalhe que eu fiz é que agora as aulas elas estão organizadas pela semana corrida do AVA. Então, todo começo de aula gravada eu falo qual é o dia da semana, falo qual é a semana corrida, né? E além da semana corrida, ela tem na capinha escrito de qual unidade pertence e qual sessão pertence aquilo. Então, por exemplo, se vocês entrarem aqui na aula da semana passada, né? No nosso encontro 13, ela já está disponível. Da semana passada e da anterior e da outra. Embora essas aqui ainda não estejam com a capinha nova. A nomeação das aulas já começou a ficar assim, ó. Tem o nome da matéria, a turma, se é do noturno ou do diurno, então vocês conseguem se localizar, o número do encontro e quando ocorreu. Então, se você ficou com dúvida em determinado dia, você consegue procurar pela data. Então, essa já é uma organização um pouco melhor, que ajuda vocês a localizarem. Outra coisa é que fica com um número bem grande, assim. Então, está escrito lá, Desenvolvimento Humano 2 e um número bem grande da semana, né? Caso vocês tenham dúvida, no desenho está escrito. Se vocês olharem aqui a capa da aula, tá lá. Unidade 3, sessão 4, que é o encontro 12, né? Então, vocês conseguem localizar tanto pela unidade quanto pela sessão. Isso do que está sendo gravado. Inclusive, essa de agora, assim que a gente terminar aqui, eu já vou tentar subir ela para colocar no alvo quanto antes. E aí eu vou fazendo esse movimento retroativo. Nós estamos na semana 14, então eu posto a 14, a 13, a 12, e aí eu vou postando 11, 10, 9, até chegar na 1, tá? Provavelmente amanhã de tarde tudo esteja funcional. Assim que tiver, eu aviso vocês. E aí, então, a gente vai falar a respeito das características do envelhecer, tá? Que são as características, assim, da plenitude da vida adulta, por assim dizer, né? Que é quando a vida adulta, ela de fato se estabiliza. Não existem desenvolvimentos biológicos emergentes, assim, que estão em termos de maturação, que estão crescendo, né? Os movimentos eles estão todos estabilizados, e eles começam inclusive a entrar no processo de deteriorização. Eles começam a perder energia, né? A gente começa a enfraquecer, perder energia. E saber lidar com esse processo é algo fundamental. Sobretudo, é algo fundamental para nós, os psicólogos. Quando a gente estuda psicologia analítica do Jung, o Jung fala muito sobre arquétipos, né? Nós vimos os arquétipos em algumas aulas que passaram. E o arquétipo é uma forma inconsciente de compreender uma ideia, e isso parece que já vem de fábrica, assim, no ser humano. Então, nós temos muitas compreensões que elas são acessíveis com muita facilidade. Nas historinhas, nos contos de fadas, na literatura. Isso se apresenta e a gente consegue compreender um sentido maior, né? Então, falando em termos de arquétipo, o arquétipo do psicólogo é o arquétipo do velho sábio, o arquétipo do mago, né? Por quê? O que que é o mago? O que que é o velho sábio? É um sujeito que ele é velho, propriamente, ele tem muita idade, né? E ele é sábio, propriamente. Nossa, mas falou o óbvio. É mais ou menos. A velhice, ela tem a ver com a experiência, tá?
Então, o que que o psicólogo tem que ser? Experiente. Ele tem que forçar a experiência. E o que que ele tem que ser? Sábio, que significa conseguir articular essa experiência. É isso que é o velho sábio. É um sujeito que tem muita bagagem e muita articulação dessa bagagem. Como que eu faço para me tornar um velho sábio, né? Eu preciso viver muito. Ou pela própria idade eu acabo atingindo isso, se eu tiver essa capacidade de articulação, ou vivendo vidas possíveis, lendo muita coisa, que é aquilo que eu tenho batido na tecla com vocês. Lendo romances, lendo literatura, estudando as técnicas, lendo bastante os livros, né? Além do que a matéria exige, além do que o curso exige, vocês precisam começar um movimento de desenvolvimento intelectual de vocês e ninguém poderá fazer isso por vocês a não ser vocês mesmos. Então, assim, quanto mais vocês souberem, é melhor para lidar com seres humanos. Articular os conhecimentos, articular o conhecimento faz com que você consiga ter melhores condições de atender as pessoas, porque você consegue entender ela com mais prontidão. Você atende ela no consultório fazendo uma apreensão daquilo que ela traz. É mais fácil você conseguir ouvir o que ela está falando, entender o que ela está falando, se você tem mais experiência de vida, ou seja, se você tem mais vidas possíveis vivenciadas, que é isso que é a coisa do velho sábio, né? Nos filmes, há sempre essa figura de alguém que tem alguma experiência ou alguma condição de orientar os outros. O Senhor dos Anéis, por exemplo, é o Gandalf, né? Ele é o mago. O que que é o tal do mago? É o cara que articula as coisas da realidade. Ele consegue entender as coisas e extrair informações daquilo. No nosso consultório, a gente vai precisar de um pouco disso também, de olhar para o cliente e enxergar o que ele está dizendo não com as palavras, enxergar o sofrimento além do que está dito, enxergar a beleza além daquilo que está triste, aquilo que está feio mesmo, né? Enxergar a possibilidade, a esperança além daquilo que foi derrotado, daquilo que foi fracassado. E a gente só consegue olhar para essas coisas, enxergar essas coisas, se a gente tiver condições simbólicas para aquilo. Lá em Desenvolvimento Humano 1, nós falamos muito sobre o Vygotsky, a respeito da possibilidade da zona proximal. E o conceito da zona proximal, ele consistia naquela capacidade da criança de desenvolver um nível ideal baseado no nível real, né? Hoje vocês têm um nível real de vocês. E vocês conseguem chegar mais longe no nível ideal se vocês conseguirem articular essas coisas por via da linguagem. É só quando a gente consegue falar as coisas do mundo, nomear as coisas do mundo, é que elas passam a existir dentro da gente também. Então, se eu quero olhar meu cliente, entender o que está se passando dentro dele, eu preciso aprender a nomear aquele sentimento. Existem coisas que são muito simples de nomear. Tem coisas que são muito simples. Sei lá, alegria, tristeza, emoções, afetos imediatos. Mas existem coisas que são muito difíceis. A superação de um relacionamento amoroso partido, a superação da perda de um ente querido. E quando eu consigo simbolizar isso, eu torno um pouquinho mais fácil. Por exemplo, sei lá, eu vejo o arquétipo da Fênix, alguém que queimou determinada crença ou determinada característica até o fim, e a partir dessa característica que foi levada ao extremo, às cinzas, ela consegue criar algo novo e acender de novo uma chama, né? É fácil entender, todo mundo entende o que é a Fênix, no sentido de uma espécie de redenção, de ressurreição, assim. Todos nós vamos passar por isso em algum momento da nossa vida, na qual a gente estava derrotado no chão e consegue ressurgir. Mas eu só consigo entender esse movimento se antes eu conheço aquele símbolo mítico da Fênix, né? E é assim para cada um deles. Então, se eu consigo dominar o que as pessoas apresentam por via da linguagem, eu consigo identificar aquilo. E aquilo torna acessível, torna tangível. É esse o nosso movimento de identificação, tá? E aí as características do envelhecer, vocês vão ver que baseiam-se nessa movimentação. O envelhecer com sentido faz com que ele não seja sentido no sentido de sofrimento, né?
O envelhecer com sentido para a vida faz com que ele não seja sofrível. O envelhecer sem sentido para a vida, ele torna-se angustiante, ele torna-se desastroso, porque a pessoa, em busca de uma certa jovialidade, ela nega a própria condição da existência, que é a condição de, de estar no mundo transitório, né? O desfecho da nossa vida é o fim. Então, se eu consigo olhar para isso com máxima seriedade, e se eu entendo o desfecho, eu consigo dotar sentido na minha vida. Vocês vão perceber que isso está bem atrelado nessa unidade 4, né? Então, das características do envelhecer. Primeiro, é importante a gente entender dois termos, assim, né? Depois de transcorridos os temas da adolescência e da vida adulta, na unidade 1 e 2 e depois na unidade 3, né, respectivamente, começamos a adentrar em um campo que encerra a jornada dos estudos do desenvolvimento humano, a velhice, que seria o processo de amadurecimento, mas também de decaimento das nossas energias, né? Segundo Torres, a velhice e o envelhecimento são dois conceitos diferentes e distintos. A gente fala de velhice relacionado a uma etapa da vida. Aqui, teoricamente, na velhice, temos um recorte etário que começa a partir dos 60 anos. Esse recorte etário é completamente arbitrário, assim. Existem pessoas que em 40 anos elas já estão enfraquecidas pela velhice e existem pessoas com mais de 60 anos que ainda apresentam características joviais. Então, há uma certa variabilidade, sobretudo se a pessoa tem também um acompanhamento comportamental. Ela pode fazer certos comportamentos que influenciem de forma a ela envelhecer mais ou menos, né? Trabalhos muito pesados. Então, por exemplo, um sujeito que trabalhou na construção civil durante toda a vida, era um pedreiro. A probabilidade dele envelhecer mais rápido é maior, porque ele tem um desgaste comportamental grande, né? Ele realmente desgasta a musculatura, ele realmente desgasta o corpo dele, né? Então, tem essa condição. Uma pessoa que trabalha com uma profissão intelectual, né? Psicólogo, por exemplo, aí não. Aí o envelhecer, ele pode não ser acompanhado da velhice, tá? Bom, já o envelhecimento refere-se ao processo, propriamente, e ao movimento dinâmico que compõe a velhice. Então, assim, a velhice é um estado, e o envelhecimento seria a condição pela qual esse estado vai se manifestando, tá? Ele vai se estendendo. E aí, há uma citação aqui do Skinner e do Wall, e eu vou já falar para vocês por que cita-se o Skinner e o Wall, né? Compreender o ser humano para além de um recorte etário também é o mote da análise do comportamento, né? Skinner e Wall, esse nome aqui, Vahan, né? Levon, a pronúncia, já sinalizavam que o envelhecer devia ser estudado como qualquer outro tipo de comportamento, assim, condições comportamentais do sujeito, ou através do paradigma da seleção pelas consequências, tá? Isso porque o Skinner fez um longo estudo, conforme ele mesmo foi ficando velhinho, junto com o Val, que era um parceiro colaborador dele de laboratório, e ambos eram professores, né? Junto com o Val, eles fizeram um estudo a respeito da própria vida, da própria circunstância, e lançaram um livro chamado Envelheça Bem. Deixa eu ver se eu consigo localizar a capa desse livro para mostrar para vocês. Tem várias as traduções, né? Então, envelhecer bem ou envelheça bem, viva bem a velhice, mas essa aqui é a mais tradicional, ou viva bem a velhice, né? Aprendendo a programar a sua vida. Dave Skinner e M.E. Vaughn. Esse livro, essa sexta edição, ela deve ser da década de 70, se eu não me engano, mas tem edições mais novas, assim, inclusive com outros nomes. Mas o fato é que o Skinner escreveu um livro a respeito da própria condição da velhice. E o que ele diz, para a gente olhar pelo paradigma da seleção, é exatamente para a gente entender o processo de construção daquela circunstância, que começa ao nascer, entendeu? Não é que a pessoa ela torna-se velha da noite para o dia, mas ela experimenta uma série de ocasiões que determinará o final da vida dela, tá? O paradigma da seleção, por consequências, é assim.
de acordo com esse paradigma, tem um significado de que compreender que as pessoas são afetadas pelo mundo, mas por aquilo que elas fazem, e aquilo que elas fazem retroage sobre elas, colocando elas nas condições. Então, quando eu olho para uma pessoa velha, eu tenho ali uma somatória de experiências. Essa somatória de experiências, ela vai me dizer muito a respeito dos movimentos comportamentais que foram preferidos na vida daquele sujeito. Ela vai me dizer muito a respeito dos comportamentos que foram negligenciados, a respeito daquilo que foi tomado como prioridade ou não. E normalmente, se a pessoa fez escolhas ruins durante muito tempo da vida, na velhice, ela acaba tendo que arcar com aquilo. Como também, se ela fez escolhas muito boas, ela também vai poder arcar com aquilo, de certa forma, né? E normalmente o que a gente percebe na nossa sociedade ocidental é que passado determinado momento da vida, as pessoas simplesmente desistem ou abrem mãos assim do desenvolvimento pessoal. E isso inclusive pode começar muito cedo, logo no começo da vida adulta. Algumas pessoas se engajam num relacionamento amoroso, num casamento, numa profissão, e ali não tem mais um objetivo de continuar desenvolvendo a personalidade. Há uma condição, assim, pela qual vocês precisam estar atentos, precisam prestar atenção, que é a seguinte: na busca de autoconhecimento, muitas vezes a gente prioriza a autoimagem, uma autoimagem estática. E essa autoimagem estática, muitas vezes ela pode ser limitadora. Há uma tendência para que isso seja feito e há um movimento assim na nossa cultura para que isso seja feito, né? Então eu posso ter uma autoimagem do tipo: sou preguiçoso. É uma imagem minha, é uma imagem estática e que me define. Define, inclusive, no sentido de encerramento. Não tem mais possibilidades diante dessa definição. Ela realmente dá fim à coisa, né? Define no sentido de dar fim à coisa. Então, eu sou preguiçoso. Tal como o Jorge Amado, né? Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou a Gabriela. Então, eu sou preguiçoso. Nada do que eu fizer pode mudar. E se a pessoa estabelece essa definição já logo jovem, o acumulado dessa definição dará um problema lá na frente. Tá? Então, pequenas consequências somadas ao longo do tempo farão um problema grande lá na frente. De sofrimento psicológico, porque ela vai deixar muitas oportunidades de lado sem testar o corpo, né? O ideal é que a gente não use essas definições estáticas, mas que a gente procure desenvolver a nossa consciência, entendendo como consciência o centro de equilíbrio, assim. Perdendo tudo que a gente tem, o que sobra é a nossa consciência. É o que integra a nossa personalidade, é o que integra a nossa psicologia, né? Então, ao invés de me definir como sou preguiçoso, eu posso me definir da seguinte forma: durante algum tempo, e não definir, né, mas perceber, durante algum tempo eu não tenho dado o meu melhor com relação às tarefas, mas eu tenho condições de mudar isso. Enquanto eu acreditar e tiver esperança que há a condição de mudar, eu consigo ter uma plasticidade na minha vida. Eu só vou, de fato, definir as pessoas no momento da morte delas. E na hora da morte, aí nada mais pode ser feito, né? Uma pessoa que já veio a morrer, ela tem aquela característica e pronto. Porque ela teve aquilo em vida e aquilo está definido mesmo. Já teve um fim. Ela não pode mais mexer naquilo. Mas enquanto a gente está vivo, não. Enquanto a gente está vivo, a gente tem possibilidades. E o sentido das coisas está exatamente nisso. Em você olhar para as possibilidades, né? O Viktor Frankl, lá da psicologia humanista, né, logoterapia, ele passou por momentos horríveis na vida dele, né? E ele viveu o Holocausto. Momentos horríveis, assim, do ponto de vista geral, porque para ele, apesar de muita dor, também foi uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, talvez ele mesmo não classifique como um momento horrível, mas ele sofreu tortura, sofreu diversos abusos no Holocausto. E dentre os abusos, um que ele viveu foi ter sido colocado de frente com um homem que ia ser executado na câmara de gás. Um guarda, sabendo que ele era médico psiquiatra, intencionalmente chamou ele para consolar esse homem, né? Pessoal, o cara tem 50 minutos de vida. Você não quer dar as últimas palavras com ele? E o Vitor Frankl não fugiu à luta. Falou, não, claro que eu quero. Vou lá, se ele quiser falar comigo, eu converso com ele. E eu conversar com esse cara, ele disse exatamente isso, assim, né? Que não importa se você tem 50 anos de vida pela frente ou 50 minutos,
O que importa é que você defina um objetivo de vida que faça com que você tenha algo a entregar na hora da morte. E isso é exatamente o estabelecimento dessa consciência. É o objetivo de vida de que eu sei que meu tempo na Terra é limitado, e à medida que meu tempo na Terra é limitado, eu consigo assumir a minha postura comportamental com máxima consciência, com máxima seriedade, para que eu tenha algo a entregar diante da morte, assim, algo para entregar no sentido de que eu não tenha arrependimentos, no sentido de que eu não tenha permitido que os meus potenciais eles sejam todos encerrados pela minha própria falta de ação, tá? E é nesse sentido que o Skinner fala a respeito da seleção por consequências. E, inclusive, é um exercício bom para a gente fazer, que é assim, você, de fato, hoje, está vivendo todo o teu potencial? Se a resposta for não, você precisa articular o segundo passo, que é o seguinte, quais elementos faltam para que você consiga integrar os elementos que você tem naquela realidade melhor possível? E isso, assim, sem negar a realidade, mas pelo contrário, abraçando ela, né? O que a gente vê na nossa cultura é que as pessoas não estão envelhecendo, todas estão se mantendo na adolescência e todas estão evitando a velhice, exatamente porque elas tentam um mundo utópico, né? Olha, mas se o governo fosse tal, eu ia ser feliz. Se a condição econômica fosse tal, eu ia ser feliz. Se houvesse igualdade no mundo, eu ia ser feliz. Quer dizer, todas essas situações, elas são possíveis no mundo utópico, mas que não estão no mundo real atual. Então, você precisa traçar o teu objetivo diante dessas circunstâncias. A gente tem a nossa característica biológica, os nossos interesses, a nossa própria história, né, a nossa ontogenia, e essa história ela tem que se confrontar com a circunstância. É só na reabsorção da circunstância que você consegue ter uma vida real, que é o destino concreto da pessoa. O próprio Viktor Frankl, eu já contei isso para vocês, ele ficou num dilema de morte, assim, né? Entre cuidar dos pais, que estavam velhinhos, ou ir para os Estados Unidos terminar o curso dele de medicina, se especializar no curso de medicina. E diante dessa situação, ele optou por ficar lá e cuidar dos pais, né? Por conta de um evento marcado. Ele encontrou uma pedra numa igreja de demolição, escrita lá, honrai vosso pai e vossa mãe. E ele entendeu que aquilo era um sinal, e ao ficar lá, o destino dele foi completamente mudado mesmo, porque ele acabou perdendo os pais, ele acabou sofrendo tudo aquilo, mas se ele tivesse se apegado numa imagem ideal, ele poderia ter ficado rancoroso. Olha, eu devia ter ido para os Estados Unidos, eu devia, não sei o quê, se o mundo não fosse. Mas o mundo não era a possibilidade utópica. O mundo concreto e real que ele tinha era aquilo, pessoas sofrendo no Holocausto. E exatamente, porque ele conseguiu abraçar a circunstância, não rejeitando ela, mas entendendo aquela condição, é que ele conseguiu desenvolver toda a teoria psicológica dele, né? Ele conseguiu olhar para aquilo com máxima seriedade e responder exatamente aquela pergunta, que é assim, aquilo que eu tenho hoje me serve para apresentar algo pelo qual eu não me arrependa na hora da minha morte? E a resposta dele foi sim. Ele conseguiu apresentar algo muito bom. Ele apresentou uma abordagem teórica e ele de fato se desenvolveu como um dos melhores psiquiatras da história da humanidade. Então ele atingiu o objetivo dele, mesmo apesar da circunstância. Isso só é possível pela seleção das consequências que ele mesmo programou para si. Ele dizia algo do tipo: o homem, quando não pode mudar o ambiente, ele muda a si mesmo. E é exata essa percepção de que eu preciso me mudar e me construir de forma a, no final do envelhecer, eu ter algo bom a oferecer para as pessoas ao meu redor e para mim mesmo. Essa talvez seja a chave do bom envelhecimento e a chave perdida, assim, que a maior parte das pessoas não está encarando isso dessa forma. A maior parte das pessoas está encarando o envelhecimento como uma espécie de luto, a perda pela jovialidade, né? Bom, em geral, existem muitas formas de se referir à velhice. A terceira idade, melhor idade, maturidade, entre outras, né? O processo em si. No entanto, apesar de algumas culturas valorizarem o processo de envelhecimento, como o caso de algumas culturas asiáticas, dentre elas o Japão e a Coreia do Sul, né, que elas entendem que o envelhecer significa sobreviver, assim, e olha como tem uma certa relação com a própria condição, né?
são países que sofrem por muitos intempéries naturais. Então, o Japão tem terremoto, maremoto, tem furacão, e todas essas coisas fazem com que as pessoas morram muito, muito cedo. Então, eles têm a compreensão do tempo passado, né? Inclusive, eles admiram isso. Tem uma técnica de bonsai que consiste em envelhecer árvores e admirar a árvore envelhecida artificialmente, né? Bonsai, todo mundo deve saber o que é, mas é aquela árvorezinha que ela é mantida em miniatura, exatamente para ser cultivada, né? As pessoas falam assim, o bonsai é uma árvore pequena, mas não é isso. Ela é uma árvore velha, ela é envelhecida, né? Ela é mantida pequenininha para que o cuidador consiga ficar aparando os galhos e observando como ela resiste ao tempo e aos intempéries, assim. Ela fica mais bonita quanto mais deformada ela foi e quanto mais verde ela se mantém, apesar da deformação. Inclusive, a raiz tem que ser podada de tempos em tempos para que ela consiga lutar contra aquela circunstância e se revigorar. E é exatamente o símbolo disso o bonsai, que é uma planta pequena, judiada pelo tempo, pela intervenção do jardineiro, mas que se mantém muito verde, muito vívida. É essa a exata expressão da velhice no povo japonês, né? O tempo te deforma de certa forma, né? Ele te deforma, te obriga a certas circunstâncias, mas você não perde o espírito, né? Não perde aquela vontade de integração, aquela vontade de desenvolvimento da consciência, que faz com que você entregue algo melhor na hora da sua morte, percebe? Parece que aqui no Ocidente, algumas pessoas elas perdem um pouco dessa percepção, então elas acabam perdendo o sentido para a vida e acabam perdendo a garra, assim, diante do envelhecimento. Elas olham para o envelhecimento como um destino horrível. Elas perdem essa coisa de manter o verde apesar da deformação, né? De manter as flores apesar da deformação. Então, a ideia do bonsai é a ideia que dá exata a ideia desses países asiáticos, né, sobretudo do Japão, que são países que realmente valorizam o envelhecimento e que compreendem esse sentido, né? Então, algumas culturas valorizam isso, não é o caso da nossa cultura aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente está começando a aprender e muitas das pessoas que vão chegar no nosso consultório vão reclamar do próprio processo de envelhecer, né? E aí vocês precisam saber dessas coisas que eu estou falando para poder acolher essas pessoas. E um jeito melhor é que vocês estejam velhos também, não no sentido da idade, mas no sentido da experiência. Vocês possam entender com exatidão aquilo que está sendo falado, né? Em nossa sociedade, o culto à beleza e à juventude reforça a ideia de que envelhecer é um processo extremamente desagradável. E aí a pessoa ela perde a noção do sentido para a vida e ela começa, inclusive, a negar o próprio ciclo vital. Ela começa a negar, inclusive, a própria ordem das coisas, que é o do envelhecimento mesmo, né? Para exemplificar essa afirmação, basta que a gente consiga observar o aumento das cirurgias plásticas em homens e mulheres, né? Em um primeiro momento, mais nas mulheres, mas em um segundo momento, em homens e mulheres, inclusive em níveis quase iguais. Então, as pessoas querem manter, né? A Gretchen, ela já deve estar beirando os 60 anos, ou seja, ela já está acessando lá a idade cronológica descrita pela apostila, e ela tenta manter um ar jovial, quer dizer, e ela faz essa luta. Eu estou falando essa cantora, dançarina, não estou falando para criticá-la, não é isso, mas é um exemplo claro, assim, é um símbolo claro dessa coisa. O próprio Dr. Ray, ele tem essa coisa da estética, embora ele seja cirurgião plástico, ele precisa vender essa ideia, né? Vocês percebem que isso está sendo mantido na própria Xuxa. Os artistas em geral, eles fazem essa luta contra o envelhecimento. São poucos aqueles que, de fato, assumem a característica, né, da idade. Ou ainda procedimentos menos invasivos, mas que encobrem a ação do tempo em nossos corpos. Então, preenchimentos de botox, esse tipo de coisa, assim, né? Ou ainda pigmentação, coloração da pele por via de raio laser, né? Você tira pequenas manchinhas, tira pequenas coisas, faz com que a pele tenha aquele tom mais jovial. A compreensão deste momento de vida é muito mais complexa do que simplesmente a afirmação
de que a partir de determinada idade a pessoa pode ser considerada velha, né? Aquilo que eu falei para vocês mais um pouco atrás no começo da aula, que a partir dos 40 anos, a partir dos 60 anos, qualquer que seja a idade bem estabelecida, esse recorte é simplesmente arbitrário. Você não consegue, de fato, determinar isso. Inclusive, nesse status que eu estou falando para vocês de velhice, enquanto sinônimo de experiência adquirida, inclusive eu posso nem sequer atingir isso. Tem muitas pessoas que têm muita idade, são velhas de forma cronológica, mas que não têm experiência nenhuma de vida e, portanto, não conseguem ter aquela estabilidade da velhice enquanto símbolo de autonomia intelectual, né? E aí, como descrito, a velhice não está relacionada somente nesse recorte cronológico, mas nessa estrutura. No ser humano, o processo psicológico adentrado, assim, interligado com o envelhecer, é a sabedoria. É uma ideia muito antiga, é uma ideia arquetípica, né? As mães levavam os filhos com dor, com febre, para as avós auxiliarem, e há sempre aquela ideia de que a avó sabe exatamente o que falar para consolar, aquela ideia de que o avô sabe exatamente o que fazer. É exatamente essa a expressão do benefício da experiência acumulada. A pessoa ela tem uma certa sabedoria. Bom, por essa razão, pelo fato das pessoas não conseguirem articular essas coisas, né, dividiram o conceito de idade em 4 tipos. Quem fez essa divisão foi o Skinner e o Vaughan, né? Essa divisão, então, é uma divisão que adveio do behaviorismo. Para conhecer cada um deles, a gente clica nas abinhas aqui e a gente vai vendo. Que é assim, quando eu for nomear, não basta eu dizer que a pessoa é velha, mas eu tenho que entender o sentido do que eu estou falando. Então, o Skinner fala em idade cronológica, que trata-se dos anos vividos por uma pessoa, desde o nascimento. Eu tenho pessoas extremamente joviais com idade cronológica muito alta. Um exemplo é aquele ator que faz o papel do Coringa lá, que eu não sei o nome dele, é, acho que é Gerard Leto, que ele é o Coringa, né? Esse rapaz aqui, ó, que faz o papel do Coringa, esse rapaz aqui, que na verdade não, o rapaz, ele é um jovem senhor, ele já deve beirar os 50 anos ou mais, né? 48 anos ele tem. E ele tem uma expressão muito jovial, você percebe? A idade cronológica fez muito pouco, assim, com ele. Ele tem a expressão jovial de quem tem 25 anos, sei lá, 30 anos. Mas ele tem 48. Então, assim, o simples passar do tempo não quer dizer nessa alteração do biológico. Por isso, eles têm uma outra nomeação, que é a idade biológica, definida pelas mudanças corporais e também mentais que ocorrem ao longo do envelhecimento humano, caracterizado pelo próprio processo de envelhecimento. Então, tem a idade cronológica, que são os anos passados, a idade biológica, que significa a ação do tempo sobre o meu próprio desenvolvimento, né? A idade social, que diz respeito aos hábitos e as características esperadas para determinada idade. Então, eu posso me comportar de forma mais adequada a um papel social ou menos adequada, né? A forma pela qual eu me comporto determina a forma da minha idade social, por assim dizer, esperando que o sujeito se encaixe em determinados papéis sociais. Muitas vezes esse papel ele é impositivo, mas muitas vezes também ele é o que assegura o próprio desenvolvimento humano. Se eu começo a fugir muito desses papéis, que são arquetípicos, eu começo a ter uma sociedade entrando em colapso, tá? Então, o idoso tem que se comportar como idoso, não propriamente na ação, mas na sabedoria. Se ele começa a se portar como um adolescente, empurrando as decisões para os mais jovens, ele começa a colapsar a cultura. Isso abre uma discussão muito grande que um dia talvez a gente possa falar a respeito. Mais para frente do curso a gente possa discutir isso. Mas não é o momento agora da aula, mas basicamente é isso. A pessoa negar a sua idade social, no sentido da sua responsabilidade social, ela acaba alterando a cultura, e alterando a cultura, de certa forma, ela bate no social, bate no biológico, ela vai fazendo um efeito em cascata, né? E isso gera um problema de gerações, assim, gera um problema para toda a cultura. E, por fim, a idade psicológica, que pode ser utilizada em 2 sentidos.
o termo idade psicológica pode ser utilizado em dois sentidos. Um relacionado à capacidade psicológica, por exemplo, no teste de QI, seria a idade psicológica dividida pela idade cronológica, né? Então, com isso você consegue entender a idade mental. Nesse caso, a capacidade psicológica seria a idade mental, né? O QI, o coeficiente intelectual, é um exemplo, né, de como a capacidade psicológica pode ser utilizada, que ela é esperada para determinada idade cronológica. Então, a percepção, memória, aprendizagem, etc., todas as funções psicológicas. Então, a criança de 4 anos de idade que tem uma capacidade psicológica, ou seja, uma idade psicológica de 10 anos, ela é muito ágil, né? Então, o ideal é que a gente tenha sempre uma idade psicológica avançada. E é isso que eu falo para vocês, que o psicólogo tem que ser velho, nesse sentido, na idade psicológica, né? A gente consegue expandir a nossa inteligência vivendo vidas possíveis. E uma forma de viver uma vida possível expandir a nossa linguagem, estudar a técnica da psicologia, mas sobretudo estudar as narrativas assim da literatura. Cada personagem literário que tem um modelo de vida possível que é útil, que advém da realidade, né? E que me fornece possibilidades. Faz com que eu também tenha vivido aquela experiência, né? De forma a expandir o meu conhecimento. E o outro sentido diz respeito à noção subjetiva. E aí não é o sentido que eu falo para vocês, que é a pessoa se sentir velha ou não, né? Ela atribuir a si a própria velhice. Essa noção subjetiva, muitas vezes, inclusive, ela é danosa, assim. A pessoa ela pode usar isso como aquele rótulo de imagem que eu falei no começo da aula, e a partir daquele rótulo de imagem, ela se determinar a não fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa, mas essa noção, ela muitas vezes pode estar distorcida, né? Ou seja, a maneira como cada um se autoavalia nas relações com as outras pessoas de idades semelhantes às suas. Então, a idade psicológica, ela tem essas duas percepções, assim, no dia a dia, né, que podem ser utilizadas. Bom, para ajudar na discussão sobre o processo do envelhecer, o Skinner, junto com o Val, publicou em 1985, considerando que ele veio a falecer em 92, já bem velhinho, né? Então ele escreveu um livro sobre a velhice quando ele já estava velho, quando ele já estava idoso, né? O livro Viva Bem a Velhice, Aprendendo a Programar a Sua Vida, né? O livro tem a linguagem acessível e os autores oferecem muitos caminhos para quem vivencia esse momento, sendo uma obra importante para ser lida por psicólogos, independente da sua identificação com essa abordagem comportamental, mas para que você perceba aquela questão do envelhecer, né? E aí você consegue ter uma vida possível de um idoso, é um jeito de você conseguir entender. No caso, o Val que eu estou falando para vocês é a Val, tá? É a Margarete Val, é a esposa do outro. Eu não sabia que era. Doutora Margarete Val. E fundamentado na análise do comportamento, behaviorismo, né? Tem o William Val também, que é um escritor que sempre publica junto com Skinner. Bom, no capítulo 3 desse livro, denominado O Contato com o Mundo, os autores abordam o declínio biológico vivenciado pelas pessoas na velhice, como uma questão da audição, da visão, da memória, né? Os sentidos eles começam a perder um pouco do foco. Sobre a questão desse declínio biológico, é importante destacar que a diminuição de algumas capacidades cognitivas durante o envelhecimento é considerado normal, é algo esperado mesmo, com o decaimento. Porém, essas perdas, elas podem ser positivamente compensadas a partir da consideração dos ganhos da sabedoria, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Eu perco um pouco da minha capacidade auditiva, visual, mas eu ganho muito da minha sapiência. Eu mudo meu temperamento, eu adequo a minha personalidade. Eu posso ser uma pessoa mais amável, mais dócil, eu posso ser uma pessoa mais colaborativa, eu posso ser uma pessoa mais calma, mais prudente. Então, tem muitas qualidades que elas melhoram e intensificam com o passar do tempo, assim, né? Com o conhecimento e experiência de vida. E eu posso forjar isso, eu posso emular essa experiência de vida por via da leitura, da literatura.
Eu fico falando para vocês de literatura, literatura, e eu não dou exemplo, cara, do que vocês podem procurar, mas tem uma coisa que é o seguinte: um dia para a vida, vocês podem procurar um sujeito chamado Otto Maria Carpo, escreve Carpeaux, né, ele é sobrenome francês, e ele tem uma história da literatura. Ele tem a história da literatura ocidental. É um box grandão, né? Vocês vão encontrar várias edições. Tem uma edição de 4 volumes, mas é o mesmo tanto. E tem essa edição aqui que talvez seja a mais famosinha, que é de 10 volumes. Aqui, ele começa dos primeiros registros da Antiguidade e vem até a Idade Moderna Contemporânea da década de 70, falando todo tipo de obra-prima de literatura que são importantes para nós aqui no Ocidente. Então, isso aqui faz aquele movimento de rastreio e mapeamento das obras. Ele não vai ter todos os livros aqui dentro, mas ele tem cada escola, cada situação. E ao ler isso aqui, você aprende a mapear e rastrear o pensamento humano, tá? Vivendo as vidas possíveis aqui dentro, você expande o seu conhecimento humano, tá? Quando os autores da literatura eles falam sobre personagens, no fundo eles falam sobre possibilidades humanas. Vocês podem fazer isso também por via do cinema, é outra possibilidade. Desde que não sejam filmes que não têm possibilidade real de existência humana, né? Então, por exemplo, professor, eu quero assistir Marvel Vingadores. Isso me ajuda? Minimamente, porque, sei lá, vou assistir DC lá, vou assistir o Super-Homem. Dificilmente você vai atender o Super-Homem no consultório, né? E outra, os problemas que ele enfrenta não são problemas reais, assim. Já em algumas outras situações, mesmo no mundo da fantasia, eles são problemas que eles podem ser entendidos como um sonho, como uma condição que trata de relações humanas. O Senhor dos Anéis, por exemplo, do Tolkien, ele tem muito do pensamento do Ocidente impresso nele, né? Então Tolkien já serve, exatamente porque ele fala sobre lealdade, sobre valores. Inclusive, no Tolkien, né, tem um poema descrevendo o Aragorn, que é o principal herói dele, assim, ou um dos principais heróis dele, né, que é o arquétipo do rei. E no Aragorn tem aquela frase que muitas vezes vocês já ouviram, que nem tudo que reluz é ouro, né? É a primeira estrofe do poema. E depois, mais para frente, ele fala assim: o velho que é forte não murcha. Ele diz exatamente isso, que aquele conhecimento que é bem estabelecido, que é consolidado, ele ganha força com o passar do tempo. E é exatamente esse ganho de sabedoria que os autores estão falando, que o Skinner fala, que o Viktor Frankl fala, mas que os psicólogos podem emular. Vocês vão ver que os primeiros clientes de vocês vai ser difícil de atender, vai ser dar murro em ponta de faca, assim, porque vocês têm pouca afinidade com as pessoas numa percepção mais íntima. Mas conforme vocês vão atendendo, vocês vão enxergando padrões funcionais. Esses padrões funcionais, eles são humanos, né? E aí vocês conseguem entender melhor a pessoa, né? Vocês podem ampliar esses padrões funcionais vivendo vidas possíveis por via da literatura, dos filmes. E isso para os psicólogos é muito bom. Bom, esse declínio da vida biológica, da vida cognitiva, que muitas vezes é um motivo de reclamação, e é uma reclamação bastante fundamentada, né? Realmente é ruim, e que às vezes até é um motivo de queixa clínica para o nosso consultório, ele não só está relacionado a uma questão etária, mas também a inúmeros outros elementos, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2005, esses elementos são falta de uso das capacidades cognitivas. Então, aparentemente, se o sujeito acredita naquela imagem, aquilo que eu falei para vocês no começo, se ele acredita que ele não é capaz de aprender um idioma novo, ele simplesmente se fecha para aquela experiência, e ao se fechar para aquela experiência, ele acaba contribuindo para o próprio desgaste. Então, também na parte física, porque assim, na nossa construção da pessoa, ela envolve um aspecto cognitivo, espiritual no sentido filosófico, né, o sentido da vida, algo além que transcende o ser humano, aquilo que é a humanidade. E ela também envolve um aspecto biológico, assim. Então, uma vida muito sedentária faz com que você tenha deteriorado peças do teu corpo e também acaba afetando o sistema nervoso como um todo, então ajuda no decaimento, né? Uma vida mais ativa, ela promove melhor funcionamento cognitivo por conta disso.
Então, falta dos usos da capacidade cognitiva, seja por questões biológicas, da própria ação do nosso corpo no planeta Terra, né? A correr, andar de bicicleta, pedalar, sei lá, seja por desuso mesmo da inteligência, de não estudar, não ler. A gente realmente limita o nosso sistema e o sistema para de funcionar aos poucos. Desenvolvimento de algumas doenças, sobretudo doenças crônicas, né? Doenças relacionadas ao decaimento assim, da própria estrutura biológica e da estrutura mental. Dificuldade de adaptação, que tem a ver com a inflexibilidade cognitiva. Quanto mais o sujeito é rígido nas crenças dele, mais ele sofre pela falta de adaptação. E quanto mais ele sofre, mais rígido ele fica. E isso vira um ciclo vicioso. As pessoas que são muito ansiosas, normalmente carregam uma certa rigidez muito severa. Então, olha, se eu não fizer tal coisa em tal prazo, algo muito ruim vai me acontecer. E isso faz com que ela fique ansiosa. Essa ansiedade, com o passar do tempo, acaba prejudicando o sistema circulatório. O coração não funciona bem, o sistema circulatório, as veias, as artérias não funcionam legal, o próprio sistema hormonal começa a apresentar colapso, né? E o pensamento da pessoa vai ficando cada vez mais rígido, porque ela percebe o mal-estar no corpo. Então, certa flexibilidade garante certa adaptação. E a adaptação, ela promove o bom desenvolvimento. A falta de motivação como um todo, sobretudo atrelada àquela ideia de imagem estática, né? Bom, agora acabou para mim, eu estou muito velho para isso, o meu tempo para tal coisa acabou, essa foi minha última oportunidade, ou ainda, eu queria ter nascido rico, bonito, de olho azul lá nos Estados Unidos, já que não aconteceu isso, então eu vou entregar minha vida. Essa principalmente é a pior. Você acreditar numa vida ideal, utópica, e se ressentir, porque não tem essa vida ideal utópica, né? Se ressentir todo santo dia por isso. Isso faz com que você tenha pouca motivação, né? Porque é algo pelo qual você não consegue lutar. Isso também gera a baixa autoestima, e um dos motivos da baixa autoestima é a instalação de imagens mentais, né? Tá, então eu sou gordo e por isso eu sou feio. Você não precisa ser gordo e nem feio e nem também se prejudicar com esse tipo de pensamento, né? Você pode mudar o teu corpo na medida do possível, no limite do possível. Você tem condições de ter força sobre isso. E o simples fato de ter força sobre isso também faz com que você deixe de olhar tanto para si e olhe para o mundo ao redor, né? Alguns dos motivos da baixa autoestima tem a ver com um certo egoísmo em olhar muito para as qualidades negativas, né? A pessoa perde muito tempo olhando para a própria estrutura e pouco tempo olhando para as possibilidades. O sujeito que olha para fora, ele acaba não se preocupando tanto assim, né? A baixa autoestima nas mulheres tem muito a ver com a baixa autoimagem. Quanto mais elas não se valorizam enquanto estrutura física, né? E a crença que tem sobre si mesmas, pior fica. Isso por conta da própria constituição do pensamento feminino, tem um pouco disso. E a baixa autoestima nos homens tem a ver com a baixa realização. Quando os homens não fazem as coisas, aí é que eles têm um problema. Quer ver? Um exemplo disso. Na idade mais próxima da velhice, né? A baixa autoestima feminina normalmente não é uma condição que sempre vai estar presente, mas na maioria dos casos, né, há uma correlação. Normalmente as mulheres se sentem chateadas porque o corpo começa a apresentar sinal de envelhecimento, em primeiro plano. Em segundo plano, porque elas não executam mais as funções que costumavam executar. Nos homens, ao contrário. No primeiro plano, porque eles são inúteis ou inválidos, né? Esse é o discurso, não sou eu que estou atribuindo essas qualidades, mas essa percepção de que é inútil ou é válido é o mais agravado no primeiro plano, e no segundo plano, porque o corpo já não reage mais. Então, há essa pequena condição em homens e mulheres, tem a ver com o papel social, tem a ver com aquela construção feita lá na vida adulta. Então, isso afeta, e é um ciclo, né? É aquilo que o Skinner escreveu. Já muito antes você começa a acreditar que é inválido, ou que não consegue executar alguma coisa, ou que o teu corpo está feio, e aí, com o passar do tempo, isso vai se agravando. A seleção pela consequência, ela faz com que um comportamento simples ele comece a ganhar complexidade, ele vai acentuando cada vez mais aquela característica.
Uma outra condição é a própria solidão. Certo nível de solidão é esperado, sobretudo para os psicólogos. Então, assim, a solidão intelectual é esperada. Quanto mais vocês começarem a adentrar os estudos, a lerem muitas coisas, a saberem muito do mundo, mais vocês vão começar a ter uma sensação de que o mundo não os compreende. E isso tudo bem, é esperado, é o caminho mesmo da vida intelectual. Mas, inclusive, é uma constatação um pouco assim, próxima da realidade, né? Tudo bem. Agora, na vida idosa, isso acaba acontecendo também. O idoso ele começa a sentir que ninguém o compreende de fato, talvez não compreenda a experiência que ele tem, e muitas vezes a solidão ela pode ser física também. Normalmente a pessoa acaba morando sozinha, os entes queridos acabam não visitando tanto, ela pode vir a falecer, o cônjuge, né, a esposa, o marido, então ela vive mais sozinha ainda. Então a gente precisa entender essa solidão no aspecto psicológico dela, né, do próprio distanciamento, como também a solidão no aspecto físico. E o isolamento propriamente, que seria a própria condição do morar sozinho, ou do se afastar das pessoas, né? Tem um filme a respeito disso? Já que a gente falou, já que a gente falou, não, só eu que tô falando, né? Falando que não é uma traca. É uma coisa ruim da aula virtual. Eu fico olhando na frente do celular, falando sozinho, então eu fico com vergonha, eu olho para baixo. É horrível dar aula online, não tem meus alunos. Mas tem um filme, já que a gente tá falando essa coisa da. Oi? A gente tá aqui fazendo companhia virtual. Obrigado, não vou embora, tá? Já que a gente tá falando essa coisa do envelhecer, do sentido para a vida e tal, quando der a oportunidade, assistam Gran Torino, do Clint Eastwood, tá? Ele é um dos protagonistas, né? E esse outro ator, esse menininho aqui, é um outro dos protagonistas. Quando vocês assistirem um filme, também, esse filme de ficção, para ter aquele ganho da experiência, vocês precisam adotar que aquilo é real, tá? Então, quando olhar lá, não é o ator, não é o Clint que está lá fazendo, é o personagem. Vocês olham para o personagem como se aquela situação fosse real. Adotem aquilo como uma realidade. E ele tem o Gran Torino verde dele na garagem, por isso que o filme chama Gran Torino, que é esse carro aqui, né? Mas assistam esse filme para vocês entenderem exatamente esse movimento, tá? O nome do É um filme é filme Gran legal. Torino? Gran Torino. Tá, Esse nome aqui, ó, é o nome do carro, né? tá. É um filme que marca exatamente essa situação de que o envelhecimento ele afasta as pessoas, ele gera solidão, mas é que ele traz sabedoria também. E ao trazer sabedoria, se a pessoa ainda tem um sentido da vida, ela pode usar aquela vida que ela tem de forma útil, né? É óbvio, o filme tem um apelo funcional, né? Mas vocês precisam entender que a possibilidade útil tem a ver com a possibilidade que o sujeito selecionou ao longo de toda a vida. Então, assim, um veterano de guerra, um soldado, né? Então ele tem a possibilidade de ainda ser um defensor, mesmo que essa defesa esteja em cuidar de um gatinho, em cuidar de uma criança. Ele ainda pode exercer aquilo que ele é bom, né? E é esse o sentido aqui. Assistam, por favor, Gran Torino. É um filme que realmente amplia esse horizonte da experiência e faz com que vocês tenham essa percepção do sentido para a vida, né? Como que o sentido para a vida, às vezes, ele é mais forte do que as lamentações, né? Vocês vão perceber que o personagem, ele é amargurado por conta de algumas lamentações dele, mas que exatamente quando ele encontra o sentido para a existência, toda aquela lamentação, todo aquele mal-estar, todo aquele sofrimento psíquico, ele acaba sendo solucionado exatamente porque ele volta a ter uma missão. Então, parte desses sintomas aqui, parte dessas coisas, ele está instalado na velhice, inclusive pode estar instalado na juventude. Tem muitos adolescentes, muitas pessoas na juventude que elas enfrentam a depressão, enfrentam a distimia. A distimia é um estado crônico assim de baixa energia, de mal-estar, exatamente porque elas se fecham para a possibilidade de uma vida real baseada num sentido maior, né? O ser humano tem essa característica. A gente, diferente dos outros animais mamíferos, o ser humano é um animal também, né? Mas diferente dos outros animais mamíferos, a gente não se contenta com o ambiente externo, assim, imediato. Um cachorro, por exemplo, não tem crise existencial.
Se tem comida, ele come, se não tem, ele não come, e boa. Ele não fica se remoendo por aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Já o ser humano faz isso. E ao fazer isso, ele instala esse mal-estar, né? Então o ser humano não basta que ele tenha comida, água e sustento material, sim. Ele precisa ter esse algo a mais, que é o sentido para a vida, que é o que de fato faz ele ser humano e não um mero animal, né? E é exatamente a humanidade do ser humano é que muitas vezes faz ele sofrer, se ele se afasta dessa humanidade, buscando, por exemplo, o hedonismo. O hedonismo seria uma vida hedonista. Eu estou falando hedonismo não no sentido filosófico, né, da escola filosófica do hedonismo, mas um sentido hedonista para a vida, de ficar buscando prazer a todo custo, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes, mas imagina que você ganhou R$ 1 milhão, dá R$ 1 milhão para todo mundo, assim. Eu não tenho, senão eu até dava, mas eu dou R$ 1 milhão para todos vocês. Aí a gente compra uma casa com uma piscina top, e aí você tá bebendo um suco na piscina, o dia tá bom, e aí teu suco termina. Imediatamente está instalado um problema. Mesmo que você tá dentro da piscina, numa casa boa, com dinheiro no bolso, acabou o suco no copo, começou o sofrimento. Sofrimento de ter que sair da água, chateação. E é bem comum que venha aquela coisa assim, putz, o suco acabou, vou ter que sair da piscina. Nossa, que sofrimento, né? Esse sofrimento ele é mais agravado se a pessoa for hedonista. Ela viver em busca de prazer e rejeitar o sofrimento. Nesse tipo de estilo de vida hedonista, é muito difícil instalar qualquer coisa, porque a maior parte das coisas que a gente tem que são duradouras, elas envolvem certo nível de frustração e sofrimento mesmo. Ah, eu quero fazer um curso de psicologia. Meu, vocês estão enfrentando uma coisa horrível, vocês estão no meio de uma quarentena, sentados na frente do computador, ouvindo um maluco falar um monte de coisas, entendeu? E quando não é assim, vocês estão numa sala de aula, virados para frente, quietinhos, prestando atenção. É um sacrifício. Era muito mais gostoso estar na balada, estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, estar com o namorado, com a namorada. Mas quando você faz esse esforço, você enfrenta certo sacrifício, exatamente porque você tem um objetivo. E esse objetivo ele é maior, né? Então, se você tem esse objetivo para a vida, se você tem esse sentido, você sai desse nível do animal. O animal é assim, né? Reforçamento positivo, reforçamento negativo, aproxima daquilo que é bom, afasta daquilo que é ruim. Ok, mas o ser humano não. O ser humano tem um mundo simbólico, espiritual, no sentido filosófico e também no sentido religioso, né? Tem um mundo espiritual no sentido de que ele tem algo a mais, ele tem sentido para as coisas, ele tem objetivos. E aí, nessa busca por esse sentido, por esses objetivos, ele acaba prolongando a existência dele, ele acaba tendo valor e ele consegue ter algo o que apresentar na hora da morte, não tendo arrependimentos. E isso talvez seja o mais importante. Bom, dentro da abordagem cognitivo-comportamental, esses elementos todos que a gente falou, os sintomas todos descritos pela OMS, né, eles fazem parte de uma capacidade funcional de uma pessoa, né? De acordo com o autor, essa capacidade no idoso é dada pela quantidade de ajuda instrumental de que ele necessita para realizar essas atividades, podendo a incapacidade funcional ser graduada em níveis leve, moderado e grave. Então, assim, a partir dessa situação, pode estar estabelecida uma incapacidade, como pode estar estabelecida uma capacidade também, né? E tanto a incapacidade quanto a capacidade são garantidas pela quantidade de ajuda instrumental. Eu posso me ajudar com essa ajuda instrumental. Eu posso ter repertórios que fazem com que eu sofra menos. Caso eu não tenha repertório comportamental, entenda repertório como um conjunto de habilidades. Tá? Então, uma pessoa que sabe cozinhar, fazer um café, ela tem um repertório de não se sentir mal na hora das refeições. Se ela é agradável, se ela é bondosa, ela não tem aquela solidão, porque ela tem um repertório de atrair os outros para perto, percebe? Mas pode ser que eu não tenha desenvolvido isso na minha vida e não tenha esse repertório. Então, nesse caso, eu tenho uma necessidade instrumental, que os outros precisam fazer coisas por mim. Tanto me ajudar nesse repertório, quanto às vezes me ajudar na deficiência biológica mesmo. Às vezes eu até tenho repertório, mas eu perdi, por exemplo, a coordenação motora, então eu não consigo mais escovar o dente. Preciso que um cuidador escove ou me ajude a escovar. Então tem esse sentido também, né? E aí, para realizar essas atividades, que são essas aqui, né? De acordo com o Ribeiro e os colaboradores, as atividades são divididas em três tipos. Atividades básicas da vida diária, que é o ABVD, né? Que são aquelas relacionadas ao autocuidado, como alimentar-se,
ter a continência urinária, conseguir ir ao banheiro adequadamente, locomover, tomar banho, vestir e utilizar o banheiro. Assim, isso daqui pode ser mais ou menos agravado, a depender do estilo de vida, aquilo que o Skinner fala. Eu posso ter uma tendência genética, mas eu posso também ter relaxado. Por volta dos 30, 40 anos, eu posso simplesmente não ter cuidado da minha saúde, de forma que aquela condição é um agravado das escolhas que eu tive quando eu era jovem. O que o Skinner fala no livro é que você exatamente precisa fazer uma diretriz do envelhecer. O envelhecer bem nada mais é do que ter um plano de vida. Olha, eu não quero nunca ter sobrepeso para não prejudicar meus joelhos, por exemplo. Então eu faço academia agora como se fosse uma espécie de plano de previdência, para que no futuro meu joelho esteja mais fortalecido. O dia melhor para começar, eu vi um economista falando isso, né, o Thiago Nigro falando. O dia melhor de todos na nossa vida foi o ontem, para começar alguma coisa, né? O dia melhor é o ontem. E o segundo melhor é o agora, é o hoje, né? Ah, eu queria ter tocado violão quando eu era criança, porque daí hoje eu teria uma boa técnica de violão. Ok, mas se você deixar para aprender amanhã vai ser ainda pior. Então é melhor que você não se arrependa no futuro de nunca ter tocado. Comece imediatamente. Inclusive tem uma ilustração da, de uma senhora tocando piano no restaurante, no final do concerto, uma jovem que queria ser pianista também, ficou impressionada com aquilo, falou, nossa, eu queria ser uma pianista tão boa quanto você, e você deve ter tocado durante toda a vida para atingir esse nível, né? E a senhora respondeu para ela, falou assim, mas que nada, durante o meu casamento, meu esposo não gostava de som de piano e tal, e eu deixei para aprender isso agora faz 5 anos. E aí ela estava tocando, se apresentando. E isso retrata exatamente a ideia do Skinner e essa ideia de que o melhor de todos é o ontem e o segundo melhor é o agora. Porque, mesmo com uma idade mais avançada, se eu continuo mantendo bom cuidado da minha saúde, bons hábitos alimentares, bons hábitos de educação psicológica, né? Preservando minha saúde mental, então eu consigo evitar que eu necessite de tantas atividades, tantas ajudas nas atividades básicas diárias, assim. Se, por outro lado, eu tenho alguma doença, né, aí depende da minha genética, não depende tanto de mim, mas também se eu tenho um abandono dessas características, eu vou precisar mais disso. Quanto mais ajuda na atividade básica do dia a dia, mais grave fica a minha condição, né? Então, são 3 níveis, leve, médio e grave. Quanto mais necessidade da vida diária, mais grave. Então, o sujeito precisa de ajuda basicamente para tudo, né? Segundo nível é nas atividades instrumentais da vida diária, que aí não são mais atividades básicas, mas são instrumentais, né? Relaciona-se com funções mais complexas, como, por exemplo, usar no telefone, usar no transporte, tomar um remédio, usar um dinheiro, fazer compras, preparar as refeições, realizar tarefas domésticas. Então, pode ser que a pessoa tenha as atividades básicas preservadas, mas ela perda essas outras aqui, ela tenha perdeu as atividades que são secundárias, por assim dizer. Então, ela precisa ter um pouco menos de cuidado, né? Cuidado direto, imediato. E o terceiro nível seria das atividades avançadas da vida diária, que seria o AAVD, né? São as siglas. Referem-se às atividades como trabalhar, viajar, participar de grupos sociais, religiosos, políticos. Normalmente o que a gente vê é o seguinte: a primeira pessoa abre mão desse nível aqui, ela começa a perder a, as atividades avançadas. Então ela deixa de estudar, ela deixa de fazer aquilo que gosta. Conforme ela começa a perder as atividades avançadas, ela começa a perder também as atividades instrumentais. E assim, gradualmente, até que ela perde as atividades básicas. Muitas vezes, pela própria condição da senilidade, né? A nossa própria biologia pode afastar. Às vezes, por conta de uma condição, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, mas em algumas outras, muitas vezes, porque a pessoa mesmo deixou de fazer aquilo. Então, ela deixa de fazer as atividades avançadas. Um dia da natureza dela, ela falou assim: não vou mais na missa, não. Não gosto mais de ir na missa. Vou ficar em casa. Ao que ela para de ir na missa, ela para de exercitar algo que era importante para ela, uma espécie de crença, em um sentido, né? Ela para de ver os grupos sociais, os amigos, ela para de ver as pessoas, ela para de se arrumar, porque ela tinha que acordar domingo de manhã, tomar um banho, pôr uma roupa, então ela já começa a acordar mais tarde. Esse desleixo, estou falando desleixo no sentido, não é pejorativo, mas no sentido de
de que ela abandona algo, né? Então esse descaso, ele vai se estendendo. E aí, conforme eu não consigo mais fazer atividade avançada, eu começo também a deixar de fazer as atividades instrumentais. E no primeiro momento eu deixei de fazer de forma intencional, no segundo momento eu não consigo mais fazer, né? Então, primeiro, intencionalmente eu paro de fazer. Depois, por não conseguir mais voltar àquele repertório, então eu não consigo mais, né? Em outras palavras, essa capacidade funcional está relacionada a uma espécie de status cognitivo, né? A pessoa ela tem condição de melhorar esse status ou de piorar esse status. E isso é gradual ao longo dos anos, né? Bom, compreender esses fatores é essencial para que o psicólogo, que cada vez mais se defrontará com as pessoas idosas, possa compreender a circunstância do idoso, né? Por que cada vez mais? Porque no Brasil nossa população está envelhecendo e a expectativa de vida no mundo também está aumentando. Eu me lembro que alguns anos atrás saiu uma notícia no jornal dizendo assim, que havia nascido a pessoa que viveria 120 anos, né? E a expectativa é que nos próximos anos as pessoas atinjam a casa da idade centenária, né? Que as pessoas vivam todas entre 100 e mais de 100 anos. Quer dizer, a nossa genética também tem limite, mas dentro desse limite a gente está em condições médicas que a gente nunca teve antes na história da humanidade, pelo menos não na história da humanidade relatada, né? Então, os humanos estão vivendo cada vez mais. E é óbvio que as primeiras fases da vida, elas duram menos. Do 0 aos 20 anos, eu tenho um desenvolvimento muito alto, engloba aí a infância, a adolescência e a vida adulta, mas dos 20 aos 80, eu tenho muito mais tempo corrido, muito mais tempo adulto, muito mais tempo idoso, né? Do 0 aos 30, eu tenho toda a minha expectativa de vida infantil, adolescente e adulto, e dos 30 aos 90, eu tenho 2 vezes esse tanto. Eu vou passar mais tempo da minha vida velho do que jovem. Isso se eu atingir a cidade, né? E aí, se eu tiver sabedoria de articular o começo da minha vida para fazer essa espécie de previdência comportamental, no final da minha vida eu tenho de onde retirar aquilo. Então, exercícios diários, a própria educação física, para que o corpo tenha força. E isso é importante do ponto de vista de um aspecto inconsciente, que é assim. Se eu, quando eu sou criança, né, eu corro, subo na árvore, caí da árvore, ralei o joelho, eu ensino para o meu corpo qual é o meu limite. Eu ensino a buscar esse limite. Agora, se eu passei a infância brincando de tablet, eu não sei de fato qual é a minha limitação. Então, eu vivo uma vida insegura. E essa insegurança ela vai refletindo no meu aspecto inconsciente, vai refletindo na minha consciência. Eu começo a ficar fraco, frágil diante do mundo, né? É aquilo que as pessoas falam assim, é o raiz versus o Nutella. Tem alguma coisa mesmo, assim, por trás, né? Não, às vezes isso é muito extrapolado, é muita bobagem, assim, em relação a esse negócio de raiz e Nutella. Isso não tem nada a ver. Mas nesse sentido que eu tô falando, tem a ver, que é o sentido de que a criança que corre na rua, que ela se rala, que ela se machuca, ela desenvolve uma percepção sobre si, né? Que ajuda com que os sentidos dela sejam mais bem estabelecidos. Ela tem uma noção corporal melhor. Uma bailarina, por exemplo, que dança balé a vida inteira, ela tem uma noção corporal melhor, a postura dela é melhor, o corpo dela é melhor, mas não é só melhor por conta do balé, mas é melhor porque ela ficou exposta a extremos, assim. Ela sabe a potência da força do pé dela, de ficar em pé em cima ficar em pé em cima de um pé só. Ela sabe a precisão do corpo dela, porque ela faz passos que são trabalhados milimetricamente. Ela sabe o salto que ela é capaz. E essa consciência sobre o corpo a gente só tem como ter agindo, fazendo coisas, né? Então é nesse sentido que eu estou falando. De acordo com a BBC News, o jornal americano, né? De acordo com os dados do IBGE também, há um apontamento de que em 2060, daqui a 40 anos, espero estar vivo até lá, né? E aí vocês me contam se isso aconteceu ou não. Se eu tiver senil, por favor, me visitem no asilo. Daqui a 40 anos, o número de idosos brasileiros será 4 vezes maior do que é hoje, né? Ele vai quadruplicar. Isso está relacionado ao decréscimo da população juvenil
e a redução da natalidade. As pessoas estão morrendo menos, né? E o número de nascimentos nas últimas décadas, ele também está sendo um pouquinho reduzido. Fato que promove grandes transformações sociais. A pirâmide etária no Brasil ela está mudando. Pirâmide etária é aquele dado que calcula a idade, né? Pirâmide etária é este gráfico aqui, ó. Ela chama pirâmide etária, mas na real no Brasil já está quase um barrilzinho etário, assim, não parece mais uma pirâmide, né? Ela chama pirâmide etária porque, assim, nascem mais pessoas, né? E quanto mais jovem a pessoa for, mais aqui na base ela tá. E aí poucas pessoas vão sobrevivendo, elas vêm a falecer, então o número de idosos é menor, né? O resultado é que tem mais pessoas jovens, menos pessoas idosas. Essa é uma tendência, assim, da própria biologia. Mas conforme o ser humano passa a ter medicamento, medicina, nutrientes, passa a comer bem, nossos trabalhos eles são mais fáceis do que já foram na antiguidade, né? Então a gente quer comer uma carne, não precisa mais criar uma vaca, bater a vaca, basta ir no açougue. Algumas pessoas não, algumas pessoas estão vivendo isso na pele ainda, tendo que fazer coisas por nós, por isso a gente tem que ter aquela gratidão. Mas para outras não, para nós assim, psicólogos, por exemplo, dificilmente a gente vai ter que rachar uma lenha para aquecer a casa, né? Tem energia elétrica, tem água quente. Enfim, o fato é que as pessoas vivem mais. E ao que elas vivem mais, elas vão engrossando o topo da pirâmide, fazendo um movimento assim, ó. Vai ficando cada vez mais largo, né? No Brasil, por exemplo, eu já tenho pessoas de meia idade, entre 20 e 40 anos, um número maior do que eu tenho nascidos, né? Então, isso quer dizer que a expectativa, essa pirâmide ela vai andando para cima. A expectativa, uma hora vai chegar no topo ali, né? E nas mulheres, a expectativa é ainda maior do que nos homens. As mulheres têm uma tendência a viver mais por N motivos, né? Cuidado com a autossaúde das mulheres é maior, a própria condição hormonal feminina faz com que elas tenham maior longevidade, né? Testosterona é tóxica. Mas o fato é que a pirâmide está sendo transformada. Então, aprender a entender a vida senil e aprender a viver a vida senil é algo que o psicólogo precisa fazer, porque a maior parte dos clientes dele, em algum momento, serão idosos. E ele mesmo vai ser um idoso uma hora, e nessa hora que ele vai estar o melhor psicólogo possível. O psicólogo idoso é o melhor, porque ele tem mais experiência de vida. Quer dizer, em via de regra, né? Vai ter aquele idoso também que é um mala, sem alça, mas a maioria vai melhorando com o passar do tempo. Ele vai apurando as características boas e por isso ele lida melhor com as pessoas e por isso ele é um melhor ouvinte, um melhor comunicador. Bom, é uma profissão idosa, assim, é uma profissão do velho sábio mesmo, como o arquétipo diz. O professor, psicólogo, todas essas profissões que lidam com o intelecto, elas melhoram com a idade. Nesse caso, é até vantajoso, né? Isso é bom. Bom, essas transformações provocam ainda outra demanda, a necessidade de superarmos a atual repressão social dos idosos na nossa sociedade. De certa forma, o idoso ele acaba sendo afastado de certas possibilidades, né, do trabalho, ele acaba sendo negligenciado. Então, é importante que a sociedade também aprenda a olhar e cuidar melhor dos idosos, mas isso depende tanto de uma certa força de conscientização que a gente vai ter que ter, né? Mas depende também de uma certa experiência com aquilo. Como a gente nunca teve tantos idosos, a gente não aprendeu a ter esse respeito. O Brasil é um país novo, é um país jovem, né? Quando eu estava mostrando a pirâmide etária, a pirâmide europeia, por exemplo, ela é quase igual, assim. Então, ela é muito mais a vivência com o idoso é muito mais próxima lá, então eles sabem fazer. No Brasil a gente está aprendendo ainda, então precisa ter um pouco de paciência e, inclusive, está na mão de vocês melhorar isso. Vocês serão os futuros profissionais que vão ajudar através do estudo, da educação e construindo uma cultura melhor no país, né? Bom, e aí como vimos, há um declínio biológico nessa fase da vida, mas esses sinais são reforçados negativamente por meio dessa comunicação, de que envelhecer é perder a juventude, perder a coisa toda, assim, né? E esse é um senso comum, mais ainda no Brasil. Para algumas pessoas, a própria aposentadoria é um sinal de invalidez. Eu tenho um tio que, quando aposentou, ele chorou assim por um mês inteiro. Ele ficava indo no trabalho de novo só para cumprimentar as pessoas, porque ele realmente sofreu muito com aquilo.
Inclusive, a própria expressão dele, física, mudou. Ele envelheceu muito depois que ele aposentou. Isso porque ele deixou de fazer aquelas coisas do terceiro nível, né? Do nível de aproximação social, funcionalidade, né? Bom, existem dificuldades de familiares em identificar possíveis características relacionadas às doenças, sobretudo as doenças do envelhecer, né? E isso acontece porque os familiares muitas vezes banalizam ou naturalizam esses comportamentos ou ainda nem conhecem, tá? Às vezes, a ignorância do brasileiro, ela não é por maldade, não é uma questão moral, mas é uma questão mesmo de ignorância. Então, muitas vezes a gente não percebe, não identifica os sintomas relacionados ao envelhecimento, né? E ainda a baixa circulação de modelos positivos, reforçando ainda mais os estereótipos de preconceito. Os idosos no Brasil não possuem assim papéis decisivos, assim, são poucos os idosos que possuem papéis decisivos que façam com que as pessoas os admirem, né? A figura do sábio no Brasil, ela está faltante. Isso porque a gente não tem muitos sábios, né? Então a bola está na mão de vocês. Bom, portanto, na minha mão também, né? Mas de vocês que são a geração depois que eu. Portanto, de acordo com esses autores aqui, é necessário mudarmos a maneira que descrevemos e entendemos a velhice, sobretudo vivendo melhor a velhice, né? Sendo importante provocarmos aprimoramentos relacionados, como, por exemplo, nessas áreas aqui: as políticas públicas, a aposentadoria, a vinculação midiática e ao trabalho e à renda. E eu acrescentaria um aqui por conta própria e que é de a ação pura e exclusiva de cada um, que é acesso à alta cultura, acesso à cultura literária. Quanto mais você tiver esse acesso, mais você domina a linguagem. Dominando a linguagem, você domina o mundo mental. Dominando o mundo mental, você domina o que é a humanidade. E, portanto, você se entende, né? 4 iniciativas, elas são de fora para dentro, por assim dizer. Política pública, vinculação, etc. São ações, em geral, do governo. Mas há uma responsabilidade pessoal de cada um também, que é a responsabilidade de se desenvolver. E a gente só consegue esse desenvolvimento com o acesso à alta cultura. Portanto, entender a riqueza que habita nessa experiência humana, né, no caso, a experimentação humana, é o ponto principal da psicologia. E claramente deve ser o ponto principal dos psicólogos, que, sobretudo, assumem esse arquétipo do velho sábio. Por isso, não somente o conhecimento teórico e técnico são importantes, mas também a habilidade de conversação. E essa habilidade de conversação, só consegue desenvolver por via do domínio da linguagem como um todo, assim. Se você domina modelos, você consegue falar coisas com clareza. Teve um evento que marcou a gente, assim, que numa volta às aulas, eu, a professora Lucimar estava diante de uma circunstância que alguns alunos estavam insatisfeitos entre si na própria turma, né? E estavam reclamando muito dos direitos, etc. E aí eu contei a história do Pinóquio, né? Porque aquilo ali era um auto-engano, e o Pinóquio, ele faz isso, ele comete um auto-engano. Esperar que o mundo dê muitos direitos pra gente é aquela situação do mundo utópico, né? Ah, eu mereço mais. Ok, tudo bem, você merece, você é um ser humano, mas não tem, e não é porque as pessoas ao redor são más, não é nada disso. Mas é porque a estrutura da realidade é assim. Todo mundo merece muitas coisas, no sentido de que gostaria de ter aquilo. Mas do ponto de vista concreto das coisas, poucos têm acesso àquilo. E muitas pessoas no mundo estão em situações ainda pior do que a nossa, né? Aí eu falei a respeito do Pinóquio, que essa coisa é coisa do boneco de pau, né? Viver em termos de hedonismo, e que a gente precisa de um coração para ser um menino de verdade. Para ter esse coração que nos faz sentir as coisas, faz sentir inclusive coisas ruins, né? Então a gente precisa confrontar as circunstâncias da realidade, não no sentido combativo de querer dobrar as pessoas, bater nos outros, ganhar no grito, não, mas confrontar no sentido de arriscar, né? Vocês vão perceber que tem pessoas que passam a vida sem arriscar a vida, como se no final fosse sair vivo, e ninguém vai sair vivo. A vida ela é feita para apostar mesmo, para apostar. Também precisa, não estou falando para você sair metendo louco, assim, fazer roleta russa, não é isso. Para apostar assim, ó, professor, eu tenho o sonho de tocar violão. Compre esse violão logo. Não espera que esse sonho torne-se uma frustração e mais tarde torne-se um arrependimento diante da morte,
entendeu? Sobretudo para as características morais, intelectuais, coisas que de fato você vai poder carregar, que o violão, o tempo leva, né? Mas certas características da personalidade, essas vão estar com vocês até o último dia. Então, assim, diante dessas características, assim, não pensem duas vezes em arriscar tudo para poder chegar nessa característica, porque isso vai tornar vocês pessoas mais sábias no futuro. Ah, quero aprender um outro idioma. Corra, aprenda. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Comece a fazer agora, que é o segundo melhor, né? O hoje é o segundo melhor do que o ontem. E aí vocês vão selecionando características que vão chegar na vida adulta bem melhor. Aí por hoje deu, né, pessoal? Tudo bem? Alguém sobreviveu? Alguma dúvida? Obrigada, professor, muito bom. Né? Obrigada, professor. Só queria que o senhor me desse uma pela atenção. respostinha aqui. Professor, Oi. o senhor falou aquela oração. O homem, quando não pode mudar o ambiente, ele muda a si mesmo. Quem foi mesmo que falou isso? Viktor Frankl. Victor? Frank. Escreve assim o nome dele, ó. Viktor Frankl. Ah, Aliás, Frankl. Victor. deixa eu ver se eu acho a frase dele. Franco. KL, só, né? O homem, quando não pode mudar o ambiente, eu escrevi. Ele... Deixa eu ver se eu encontro essa citação dele. Aqui. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Era o pensamento dele que fez com que ele se mantivesse. Deixa eu vou tirar uma foto aí, professor. Deixa aí pra mim, vou tirar uma foto, depois eu copio direitinho. Ai, tá ótimo. Obrigada, professor. Valeu. Nada, boa noite. Tchau, tchau. Tá? Vou curtir minha velhice aqui na pandemia. Eu também vou curtir a minha. Profe, eu também quero que me complete uma coisa pequenina. A primeira pergunta, estou vivendo hoje meu potencial? E a segunda, que falta para integrar? Que coisa? Me quedei. Não me lembro, mas essa ideia é assim, ó. Isso aí é um mapa da ignorância, tá? É o mapa da tua ignorância a respeito da tua consciência, né? É assim, ó. Sim, quais dados me faltam? Quais dados que me faltam para eu conseguir acessar os dados que eu tenho? Então, se eu não estou acessando meu potencial, se eu não estou acessando meu conhecimento, o que está faltando? Eu tenho que ter um mapa para poder fazer isso, para poder chegar no meu potencial final, entendeu? Eu quero aprender outro idioma, mas eu tenho vergonha. Então, o primeiro passo é parar de ter vergonha, para que você tenha mais próximo daquele objetivo. A ideia é essa. Eu olhar os elementos que me faltam para eu conseguir integrar os elementos que eu tenho. Perfeito, muito obrigada. Esse autor, se você quiser saber mais a respeito, ele chama Ortega y Gasset, tá? Ortega y Gasset, só que conhecido. E ele fala, a frase dele a respeito disso é aquela assim, que a reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. É exatamente isso que a gente conversou agora. Você tem que absorver as coisas do mundo ao teu redor para poder fazer, né, usar do teu mundo uma alavanca, não um sofrimento psíquico, né? Beleza? Aí está. Beleza, professor. Obrigada, boa noite. Então é isso. Boa noite. Boa noite. Saludos para todos. Boa noite. Falou. Tchau. Boa noite para todos.